que, né, Digão, pouca gente conheça, que quando a gente chega na casa de alguém, muitas vezes, ou é esse texto que está aberto, ou qual outro? Salmo 91, não é verdade? Esse texto muitas vezes está aberto, está exposto lá, mas muitas vezes a gente lê ele, até decora ele, sabe de cor, mas a gente não entende a profundidade desse texto, irmãos, a profundidade. Acompanhe comigo a leitura, depois vamos falar sobre esse texto rapidamente. O texto diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, essa é a palavra do Senhor, é uma verdade. Quando o texto diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, irmãos. Essa é a palavra de Deus que diz sobre você. Quando o texto diz nada te faltará, não é o pastor que está falando, é o próprio Deus, através do salmista, querendo confirmar essa verdade no meu coração e em seu coração. Eu quero que a gente saia aqui para iniciar a semana tendo essa certeza. Quem nós somos para Deus, quem o Senhor é para nós. Quem Deus é para nós, irmãos, o Criador do céu, quem Ele é para nós, o salmista nos mostra nesse texto. E é interessante, irmãos, que esse salmo aqui, ele não se acha aqui entrelaçado com orações como se acha em outros salmos. Ele não apresenta aqui, irmãos, esse salmo queixas diretamente com o objetivo de encontrar alívio como se encontra em outros salmos. Às vezes nós lemos algum salmo que ele pede, assim, é claro a petição, Senhor, venha me aliviar, em outras palavras. Senhor, venha que minha alma está batida, venha ao meu encontro me fortalecer. Nós vemos em muitos salmos o salmista orando a Deus e pedindo a Ele para que o Senhor possa o aliviar, o consolar diretamente. Mas esse salmo, a gente não vê essa petição de maneira clara. Embora declarar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nos traga um alívio, não é verdade? Uma segurança, não tem uma petição clara do salmista aqui. E por quê? Porque esse salmo, irmãos, é uma expressão de gratidão, porque foi quando Davi estava vivendo em prosperidade aqui e no usufruto de tudo quando pudesse desejar. O salmista aqui, ele estava bem nesse momento. O salmista aqui não estava passando necessidade material. Nesse momento ele não estava. E esse é o ponto, talvez, um dos pontos mais fortes desse salmo, o Salmo 23, que você conhece tão bem. Por quê? Porque para que Davi, irmãos, nesse momento da vida dele, tendo o que ele tinha aqui, não vivesse se esquecendo de Deus, achando que não precisava de Deus por aquilo que ele tinha. Como eu disse, Davi aqui, irmãos, tinha dinheiro, tinha bens. Davi aqui nesse momento tinha soldados ao seu dispor, mas para que Davi não vivesse se apoiando dessa forma, se apoiando naquilo que ele tinha, usando de alguma forma da sua prosperidade para alimentar a sua carne e se afundar para longe de Deus, Davi, para não fazer como muitos fazem, busca a Deus só no momento da aflição, da adversidade, da tempestade, irmãos. Buscar a Deus nesse tempo, nesse momento da adversidade, nós devemos. Deus, nós vemos nas Escrituras diversas passagens que nos motiva a buscar a Deus na angústia, na aflição, na dor. Ele está aberto para ouvir o nosso clamor. Mas, para que Davi não vivesse
buscando a Deus somente nesse momento de dor. Davi que passou tantas coisas, foi perseguido, mas para que ele não vivesse buscando a Deus somente nesses momentos de uma aparente necessidade, quando ele estivesse sendo perseguido pelos seus inimigos, ele busca a Deus aqui, irmãos. Dessa forma, ele se deleita em Deus e reconhece que Deus é o pastor dele e ele não terá falta de nada, não é por aquilo que ele tem em suas mãos nesse momento, mas porque o Senhor era o pastor dele. Olha a consciência do salmista. Ele não só reconhece que a prosperidade que desfrutava aqui e a tranquilidade que vivia nas palavras dele era devido à bondade e à benevolência de Deus, que nós iremos ver nesse salmo, mas também que através da providência de Deus, ele continuaria feliz mesmo no final da sua vida aqui na terra. Por quê? Porque o Senhor era o pastor dele. E nada iria faltar na vida dele, não porque ele tinha, como eu disse, soldados ao seu dispor, não, porque ele tinha quem era o seu pastor, era o Criador dos céus e da terra, e o pastor de Davi é o seu pastor hoje, é aquele que cuida de você hoje, é aquele que te ampara hoje, é aquele que você se refugia hoje, por isso nada te faltará, perceba. Pode ter tudo ou não pode ter nada, pode ser feliz ou pode estar triste nesse momento, mas você não sentirá falta de necessidade, porque o Senhor é seu pastor. Não é por aquilo que você consegue fazer com suas mãos, mas é por aquilo que você está vivendo com o Senhor, debaixo das asas dele, sendo amparado por ele, ele sendo o seu pastor. É por isso, irmãos, é por isso. Você crê nisso, irmão? Continuará sendo cuidado por Deus, porque ele é seu Pai celestial, até o final da sua vida aqui nessa terra. É isso que o salmista diz. Lá no versículo 6, a gente vai chegar lá. Essa promessa também é para mim, essa promessa também é para você. Quem é o seu pastor, você não está jogado aqui, não. Por isso você pode declarar como o salmista declarou, versículo 1, acompanhe comigo. O Senhor é o meu pastor. Nós sabemos de cor, né? De nada terei falta. Como eu disse, irmãos, embora a gente tenha tantas bênçãos da parte de Deus, a gente desfrute de tantas bênçãos da parte de Deus. Hoje de manhã, eu até falei que tinha uma música, né, que a gente canta. Tem, né? Que é aquela, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar detalhes. Aí, viu? Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, não é isso que a música fala? Ainda que sejam infinitas suas bênçãos, eu irei contar. E de fato, nós temos bênçãos da parte de Deus. E embora Deus nos faça desfrutar de tantas bênçãos aqui, além da maior delas, que é a salvação, Ele ter mudado o nosso coração, Ele ter feito a gente nascer de novo, embora essa seja a maior bênção ser humano, irmãos, infelizmente pode se desviar, pode cair facilmente se esquecendo de Deus por estar desfrutando de paz e conforto. Não é verdade, irmãos? Infelizmente o ser humano pode se esquecer de Deus quando ele tem ao seu redor muito sossego, muito conforto, quando ele consegue produzir ou ter com aquilo que ele tem em suas mãos. Muitas vezes, irmão, o ser humano é tentado se esquecer de Deus, achar que não precisa de Deus. Davi aqui, nesse momento, como eu disse, ele tinha tudo isso, mas ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, não é porque eu tenho tantas bênçãos materiais aqui, Senhor. Nada me faltará porque o Senhor é o meu pastor. Eu estou caminhando aqui nessa terra e eu posso ter certeza que nada me faltará. Não é porque eu tenho ou porque eu não tenho. É porque o Senhor é o meu pastor. É isso que Davi está nos ensinando. Irmãos, olha como que o Evangelho nivela todos nós. Aquele que tem muito e aquele que não tem nada é guardado por Deus da mesma forma. Olha o que o Evangelho faz, irmãos. É guardado, é protegido por Deus da mesma forma. É amparado por Deus da mesma forma. O refúgio que uma pessoa tem, uma pessoa que nasceu em determinado contexto,
tem uma determinada estrutura familiar, o refúgio que essa pessoa, se é crente, tem, é o mesmo refúgio que aquele morador de rua tem muitas vezes, é amparado por Deus ali, é protegido por Deus ali, e Deus vai o levantar, vai o restaurar, vai o amparar, vai cuidar dele, é a mesma proteção, porque como eu disse, muitas vezes os recursos se apoiando nele, a pessoa vai se desviar. E o que é ter recurso e não ser protegido pelo Senhor? Haja vista tantas pessoas querendo desistir de viver, com tantas coisas que muitas vezes a gente pode falar assim, como? Como? Porque não faz do Senhor o seu pastor. Porque não está debaixo das asas do Senhor. Porque não está debaixo da proteção do Senhor. E aquele que muitas vezes faltam tantas coisas materialmente falando, é amparado, é cuidado, ele se sente preenchido porque o Senhor é o pastor dele. Em meio a tantos prazeres, irmãos, quando Davi fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não somente está testificando aqui que ele era alvo da atenção de Deus, porque ele diz, o Senhor é o meu pastor, mas também ele está reconhecendo aqui que foi Deus quem lhe deu tantas coisas e usa essas coisas como degraus para estar mais perto de Deus. Olha que interessante, irmãos, essa é uma linguagem poética de um teólogo. Ele diz, lendo esse texto, que quando Davi fala, no contexto que ele está vivendo, que Deus é meu pastor e nada me faltará, com tanta coisa que ele tinha nesse momento, é como se Davi estivesse falando, Senhor, o Senhor que é meu pastor, o que eu tenho não me confere a segurança que somente o Senhor pode me conferir. Então o que eu tenho eu uso como instrumentos do Senhor, ou como degrau para chegar mais perto do Senhor, para ser cada vez mais dependente do Senhor. O que eu tenho em minhas mãos, seja o recurso que for, eu vou usar como degrau para me colocar cada vez mais na dependência do Senhor, porque eu tenho tantas coisas, mas o Senhor que é o meu pastor, nada me faltará, porque o Senhor que é o meu pastor, e esse pastor é o nosso pastor hoje. Ele que está conosco hoje, Ele que caminhará conosco amanhã e até a eternidade, irmãos. E é tão interessante que Davi aqui, ele usa a imagem de Deus como um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas, irmão, como aquele que cuida e conduzia as ovelhas alimentando, como aquele que cuida e conduzia as ovelhas quando a ovelha estava ferida, quando a ovelha estava doente. É isso que o pastor faz. O pastor, irmãos, conhecia cada ovelha pelo nome. Ele conhece você pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele sabe da sua história. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe quando você está no seu quarto lá, quando ninguém está te vendo, mas Ele sabe o que você está passando, o que você está sentindo e te ampara, te chamando pelo nome. É o seu pastor, irmãos. Irmãos, Davi aqui que excedia tanto em riqueza e poder, confessa aqui, irmão, ser uma pobre ovelha com o intuito de fazer de Deus o seu pastor, e nós temos a oportunidade de fazer isso hoje. Somos uma pobre ovelha aqui que é dependente do teu amparo, Senhor. Venha me amparar, e de fato Ele ampara, Ele cuida, irmãos, Ele cuida. Irmãos, ainda que nós tenhamos tantas coisas aqui nessa terra, temporais, a nossa felicidade verdadeira consiste em viver na sombra de Deus, na proteção de Deus. Nós experimentamos, irmãos, desse cuidado de Deus. A nossa felicidade verdadeira consiste em ser dirigido por Ele, consiste em fazer tantas coisas dessa vida, tantas atividades que nós temos amanhã. Tantos vão trabalhar, mas consiste em entender que nós trabalhamos e nós fazemos aqui, mas o nosso cuidado está sobre aquele, na verdade, nós somos cuidados por aquele que tem o controle da história em suas mãos. Eu faço aqui, eu vivo aqui, mas eu sei que é o meu pastor. Eu faço aqui tantas atividades, mas eu sei que eu não terei falta de nada, porque eu sei quem cuida de mim. E Davi, ele soube, sabendo disso, irmãos, ele pôde declarar em verdes pastagens, diz o versículo 2, me faz repousar. Eu estou vivendo aqui com tudo aquilo que eu tenho, mas só o Senhor me faz repousar em verdes pastagens. Os abrigos aqui, irmãos, ou melhor dizendo, os apriscos aqui, eles eram preparados em terrenos férteis, que protegiam as ovelhas do calor intenso, irmãos.
Em outras palavras, é como se o salmista estivesse dizendo que o Senhor nos faz repousar e encontrar descanso e proteção nele, mesmo em meio às aflições da vida, mesmo em meio às tempestades que podemos passar e que passamos pelo simples fato de sermos humanos. Tempestades, dor, mas ainda assim o salmista olhou para tudo que ele tem, mas falou assim, não, meu pastor é o Senhor. Ah, não, mas eu vou descansar aqui pelos recursos. Não, mas quem me faz descansar, repousar em verdes pastagens é o Senhor. Eu tenho coisas agora, mas amanhã eu posso não ter, mas a minha segurança é inabalável, porque eu sei quem tenho crido. Eu sei de onde vem o meu socorro. As coisas que eu tenho nessa terra, elas vão passar, mas o meu socorro vem de quem fez os céus e a terra. Irmãos, olha isso. Olha como nós podemos sair daqui, nessa noite, iniciar a nossa semana, declarando como salmista, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Davi aqui, irmãos, usa essa frase para expressar o suave fluir das águas, né? As fortes correntezas da época, irmãos, aqui, o salmista está querendo nos ensinar, se tornam inconvenientes para as ovelhas beberem, e são também quase sempre prejudicial para elas. Ele está nos ensinando que o pastor conduz a ovelha para um ambiente tranquilo, para que ela possa desfrutar daquela água tranquila. Por isso, você que é a ovelha de Deus, o Senhor te tira de um lugar turbulento, ou no lugar ali te faz repousar de uma tranquilidade. Ele faz isso. Ele me conduz a águas tranquilas, diz o texto. É Ele, a minha segurança está nele. A minha tranquilidade é Ele. É tão interessante que no Salmo 46, se eu não me engano, o texto vai dizer, o salmista vai dizer em outro contexto, Deus é o meu refúgio, não é isso? E fortaleza é o nosso refúgio e fortaleza é Deus. Deus não apenas, irmãos, nos tira de um lugar, move de um lugar para o outro, resolve soluções. Deus é o lugar de descanso. O nosso descanso é Deus, está em Deus e nós temos livre acesso a esse Deus. Por isso que o salmista diz, Ele me conduz a águas tranquilas. Vem dele, está nele, e além disso, o versículo 3 continua dizendo, Ele restaura-me o vigor, ou Ele refrigera a minha alma. Ah, em tantos lugares você procurou ter a alma refrigerada. Tantos lugares você já andou tentando preencher a sua alma. Mas o salmista, já vivido, já com muita experiência, ele olhou para aquele contexto e diz, em outras palavras, eu estou aplicando, né? Eu já tenho muitas coisas, eu poderia usar tantas coisas para me trazer um refrigério, mas o Senhor é quem refrigera a minha alma. É o Senhor que me faz desfrutar de um alívio, onde eu não encontro em nenhum outro lugar. O Senhor que restaura-me o vigor, o Senhor que refrigera a minha alma. Olha como Davi declara, irmãos, a forma que ele era tratado por Deus, com tanto cuidado e com tanto zelo, irmãos. Deus nos apanha machucado, Deus nos apanha feridos muitas vezes como ovelhas dele, e o que ele faz? Refrigera a nossa alma. Ele faz isso. E você desfruta disso. Se você chegou com a alma turbulenta aqui, você vai sair tendo a certeza que o Senhor refrigera a sua alma. Irmãos, não sou eu quem estou falando isso não. Às vezes você olha aqui, falando no passo, não. Irmãos, o texto bíblico diz, refrigera minha alma. Ele faz isso. E nós acreditamos nisso, que a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela faz o que diz fazer, ela refrigera a alma, ela faz forte o cansado, dá grande vigor ao que não tem mais força, ela refrigera, restaura-me o vigor, diz o texto, ele faz isso. Restaurar a alma, irmão, o significado original, significa fazer ou tornar-se novo. Restaurar a alma aqui significa restabelecer, ou fazer restabelecido, irmãos, olha isso.
Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor faz novo a sua alma, faz novo o seu coração. Às vezes chegou aqui e falou assim, acabou, não tem mais jeito a minha situação, mas o texto diz que Ele restaura a alma, refrigera a alma, e isso significa tornar-se novo, restabelecido. É isso que o Senhor faz conosco. Cheguei aqui de uma determinada forma, Senhor, minha alma está fadigada, eu estou com a alma cansada, eu estou profundamente magoado, mas o Senhor, Ele faz novamente, faz novo o nosso sentimento, Ele restaura a nossa alma, Ele restabelece, Ele começa de novo, o Senhor faz isso. Por isso, se você chegou aqui hoje de determinada forma, você pode sair outro, e pode sim. Às vezes você chegou, deixou o ambiente da sua casa de um jeito, porque você estava de determinada forma. Aí você chegou de outra forma, por quê? Porque o Senhor te restabeleceu, o Senhor te restaurou, o Senhor trouxe refrigério, o Senhor trouxe alívio. Saí de casa de um jeito, mas estou voltando de outro. Mas o que aconteceu? Você é doido? Não, eu tenho onde restabelecer a minha alma. Mas o que aconteceu? Você está com problema de cabeça? Desculpa o termo, irmãos. Não estou, porque o Senhor me fortaleceu. Eu sei aonde encontrar refúgio, eu sei aonde encontrar refrigério para minha alma. Irmãos, é possível. Ah, mas você é bipolar? Não sou não, porque o Senhor restaurou a minha alma. O Senhor mudou o meu coração, mudou. Saiu de casa de um jeito, irmãos, quantos de nós já experimentamos disso? Fomos para o culto de uma forma, voltamos de outro, já experimentou disso? Lemos a palavra, voltamos de outra forma, porque o Senhor restabeleceu a nossa alma, trouxe refrigério, Ele faz isso. E como eu disse, não esqueça do contexto, Davi falou isso aqui, irmãos, tendo tantas coisas a seu dispor, mas nada foi capaz de trazer refrigério para ele, como o Senhor é capaz de trazer. Por isso que ele disse, o Senhor restaura a alma, além disso, guia-me nas veredas da justiça. Deus, Ele restaura a alma, Deus, Ele salva, mas não deixa o seu povo carente. Irmãos, quanto mais buscarmos o Senhor, mais teremos dEle. É fonte inesgotável. E quanto mais eu te buscar, do teu Espírito. Irmãos, quanto mais buscarmos ao Senhor, mais teremos dele, e quanto mais teremos dele, mais buscaremos ele, e iremos ver que a fonte é inesgotável, e ele tem mais a nos oferecer, mais alívio, mais refrigério, mais refúgio, é o Senhor. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o salmista declara, guia-me nas veredas da justiça. Ele alcança, muda, mas continua sustentando, porque guiar nas veredas da justiça, irmãos, é guiar em um caminho que agrada ao Senhor. Diante de nós temos várias possibilidades, nós temos várias opções, mas o salmista diz, o Senhor me guia nas veredas da justiça, Ele endireita os nossos passos, Ele nos leva para caminhos de retidão, caminhos que vão louvá-lo, caminhos que vão engrandecê-lo, é o Senhor quem faz isso. Então Ele alcança, mas sustenta com poder, Ele alcança e Ele revigora, Ele vivifica, para que a sua ovelha continue a andar por veredas da justiça. Ele começa uma boa obra em nós, mudou o nosso coração, mas Ele não nos deixa, agora é por conta própria, não. Ele vai completar a obra que começou em nós. Ele vai continuar nos sustentando, Ele vai continuar se fazendo presente, Ele vai continuar se fazendo disponível para aquele que clama e pede a Ele. O Senhor é um Deus presente, irmãos, é um Deus presente. Ele faz isso, e Ele faz isso, versículo 3 ainda, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele faz isso por amor do seu nome, irmão. Se Deus nos deixasse por nós mesmos, não tínhamos chance, estaríamos perdidos. Nós não temos força, irmãos, de caminhar pelas veredas da justiça, segundo o nosso entendimento, não, irmãos. Mas Ele que nos guia por amor do seu nome, não é mérito nosso, é porque Ele é bom e é fiel, e a sua fidelidade ela dura para sempre.
Ainda bem que Ele não nos trata conforme a gente muitas vezes trata Ele. Ele nos trata segundo a sua misericórdia, a sua fidelidade. E mesmo quando a gente não é fiel para com Ele, Ele continua sendo fiel para conosco, porque Ele não pode mentir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou que estaria com o seu povo para sempre, mesmo o seu povo errando muitas vezes, Ele continuará sustentando e sendo pastor, porque Ele falou, Ele falou. Irmãos, nós estamos aqui certos de estarmos aqui na presença dEle por causa da sua misericórdia, por causa do amor que Ele tem pelo seu nome. Por isso nós podemos ter a certeza que Ele continuará nos restaurando. Por isso nós podemos ter a certeza que Ele continuará nos revigorando por amor do seu nome. Por isso nós podemos ter a certeza que Ele continuará nos guiando pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome e mais. Versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, vales da sombra da morte. Por quê, irmãos? Mesmo quando eu andar, não fala se vai andar ou não. Mesmo quando eu andar, irmãos. Ou seja, aquela pessoa que é ovelha, que é protegido por Deus, passa por situações difíceis. Anda aí pelo vale de trevas e mortes, muitas vezes. Nós sabemos que mesmo debaixo da proteção de Deus, os verdadeiros cristãos estão sujeitos à dor, à angústia, sim ou não? A tempestades é uma realidade, como eu disse no início. Isso é real, mas mesmo quando eu passar por tudo isso, diz o texto, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Eu não temerei perigo algum porque eu tenho estratégias, não, eu não temerei perigo algum porque eu sei quem está comigo, eu não temerei perigo algum porque eu tenho soldados ao meu dispor, eu tenho tanto privilégio, não, eu não temerei mal algum porque o Senhor está comigo, eu não temerei mal algum porque, novamente, eu sei de onde vem o meu socorro, eu não temerei mal algum porque eu sei quem está no trono desse universo, e quem está lá, que é o soberano dos reis da terra, é quem eu levanto pela manhã e falo, Pai Celestial, é aquele que cuida, que me chama de filho amado, é aquele que está comigo, eu não temerei mal algum, porque o autor da vida se entregou voluntariamente para me salvar. Que amor é esse? Eu não temerei mal algum, porque aquele que tem o controle da história em suas mãos me chama de filho, me chama de filho amado. Porque tu estás comigo, eu não temerei mal algum. Irmãos, Davi está declarando aqui que quando estiver disposto, ou exposto a algum perigo, ele contaria aqui, irmãos, somente com a proteção, por estar sob o cuidado pastoral de Deus. Eu tenho tantas coisas, mas quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu vou me apoiar no cuidado pastoral de Deus. Eu tenho tantos bens materiais, mas quando eu estiver com a alma aflita, angustiado, quando eu for perseguido, eu não contarei com as coisas que o Senhor me deu, eu contarei com o autor da vida, com o Senhor. Eu estou sob o cuidado desse Deus, por isso eu não temerei perigo algum. Eu sei quem está comigo. Você sabe quem está com você? Você sabe quem está com você? O salmista está falando, irmãos, a palavra de Deus se aplica a nós hoje. Não temerei perigo algum, porque eu sei quem está comigo. Você está sob o cuidado pastoral do Senhor. Seu pastor aqui pode falhar, mas esse aqui não falha não, irmãos. Ele não falha não, ele está cuidando. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele continua sendo seu bom pastor, irmãos. Por isso que ele diz aí, o versículo 4, a tua vara e o teu cajado me consolam. É isso que ele faz. A vara afastava o perigo, e o cajado, como tinha a ponta curva, atraía a ovelha para mais perto. É isso que o Senhor está fazendo conosco, afastando o perigo. Não, mas eu estou
muito aqui vulnerável, mas o Senhor está cuidando. Não tema, Ele está contigo, Ele está afastando aquilo que pode te matar, não pode, porque Ele está afastando e está ao mesmo tempo te atraindo para mais perto dEle. A tua vara e o teu cajado me protegem. Jesus, irmãos, Ele não é um contratado que está conosco. Quando a tempestade vem, Ele deixa você, não. Ele caminha sobre aquilo que te aterroriza. Ele caminha sobre aquilo que te amedronta. Quem lembra dos discípulos com medo da água, da tempestade? Ele só andou em cima. Oh, irmãos, uma linguagem poética, né? Estava sobre os seus pés aquilo que amedrontava os discípulos. Debaixo dos seus pés, irmãos, está debaixo dos pés do autor do universo, aquilo que te amedronta. Ele está sob controle daquilo, ele está sob controle. Está pisando naquilo que te faz temer, irmãos. Está pisando, Ele tem um controle. É o seu Pai. Muitas vezes eu não sei a maneira exata, nós não sabemos a maneira exata que Ele vai agir, mas nós sabemos que Ele está no controle. O seu Pai está no controle. O seu Pai sábio, majestoso, sabe de todas as coisas, Ele está no controle dessa situação. E o salmista diz, além disso, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Irmãos, olha esse texto é um texto incrível, porque preparas o banquete para mim à vista dos meus inimigos. Em outras palavras, irmãos, o salmista está querendo nos dizer aqui que nós vemos Deus cuidando, fornecendo sustento para o seu rebanho à vista de todos, inclusive à vista das pessoas que querem a ruína daqueles que pertencem a Deus. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Em outras palavras, Deus vai proteger o seu povo e os inimigos do seu povo irão ver que o povo de Deus é protegido, porque é nação santa, é propriedade exclusiva de Deus, é protegido por Deus, e aqueles que perseguem muitas vezes vão ver, esse povo é diferente, esse povo é protegido, esse povo está sendo cuidado, esse povo não está matando, esse povo está cantando. De onde vem esse refrigério na alma? Vem do Senhor. Eu desfruto de uma paz que excede todo o entendimento, de um amor que excede todo o conhecimento. De onde vem isso? Vem do Senhor. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Vocês não conhecem, mas eu desfruto dele. Irmãos, que vida é essa que nós temos? Que vida é essa, irmãos, que nós passamos a ter? Uma vida que não tem circunstância, irmãos, que tire a nossa identidade de povo exclusivo de Deus, de filhos amados de Deus. Irmãos, Deus, Ele não desiste de se demonstrar liberal e de fazer o bem para o seu povo. Ele não desiste de se demonstrar dessa forma, irmãos, bondoso para conosco. Muitas vezes Ele vem nos surpreender. Você desfruta da bondade de Deus? Eu desfruto, irmãos. Desfruto. Por isso que no versículo 5 ele diz: Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, me fazendo transbordar o meu cálice. Deus é tão gracioso aqui, irmãos, que nos dá além. E quanto mais experimentamos da bondade, da graça e das bênçãos de Deus, maior deve ser a nossa gratidão. Em outras palavras, o Davi fala, né? Tu me honras ungindo minha cabeça com óleo. Óleo aqui era usado nas festas mais importantes da época. Ungir a cabeça com óleo significa uma abundância que vai além do suprimento de necessidades. É muitas vezes o que o Senhor faz conosco. Muitas vezes Ele faz isso. Como se Deus nos servisse a refeição diária com a própria mão, irmãos. Com a própria mão, nos amparando, nos protegendo. E como não ser grato a esse Deus? Por isso Davi, irmãos, era grato e ele pôde declarar o que eu falei no início. Ele disse: sei que a bondade e a fidelidade, ou sei que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Irmãos, Ele te acompanhará com a fidelidade dEle, com a misericórdia dEle, não somente hoje, mas todos os dias. Saia daqui tendo essa certeza. A misericórdia do Senhor te acompanhará todos os dias da sua vida.
É a convicção que eu tenho que ter, irmãos, que você tem que ter. Esperar na bondade de Deus. Confiar na bondade de Deus, porque essa bondade, irmãos, nos acompanhará todos os dias. Porque você é rebanho de Deus. Eu sempre falei com o Fernando, sempre falo. Responsabilidade do pastor é pastorear. Mas o rebanho que não pertence ao pastor local, o rebanho é de Deus. Vocês pertencem a Deus. Vocês é um povo de Deus, irmãos. O pastor está conduzindo, mas vocês têm um supremo pastor. Vocês pertencem ao Senhor. Ele está cuidando de vocês, irmãos. Saia daqui com essa convicção, assim como o salmista declarou, nós podemos declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu experimento um refrigério porque o Senhor é meu pastor. Eu experimento de águas tranquilas porque o Senhor é o meu pastor. Eu tenho uma alma consolada porque o Senhor Ele é o meu pastor. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque eu sei quem está comigo. Eu não estou sozinho, eu não estou sendo amparado por alguém aqui dessa terra, eu estou sendo amparado pelo Criador dos céus e da terra. Ele é o meu pastor. Saia daqui com essa certeza e, mais do que isso, anuncie essa verdade para as pessoas. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque você nunca mais será desamparado. Se sentirá dessa forma. A sua alma, ela foi preenchida pelo pastor da sua alma. Agora não tem mais, irmãos, não tem mais órfão aqui. Pode ter de pai terreno, mas você tem um pai celestial. E será assim eternamente. Será que você pode ficar de pé no seu lugar?